Atendimento inicial ao politraumatizado no contexto intra-hospitalar. O trauma nos países ocidentais é a terceira causa da morte, depois de doenças cardiovasculares e câncer, sendo naqueles abaixo de 45 anos de idade a primeira causa de morte. Tal fatalidade acomete principalmente a população economicamente ativa, com consequências sociais de elevado custo. Portanto, o atendimento ao paciente politraumatizado deve seguir uma abordagem multidisciplinar pela possibilidade de múltiplas lesões associadas. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito, aproveite e se inscreva. Deixe o seu gostei e o seu comentário aqui abaixo do vídeo. E se você tem interesse em fazer um curso completo de APH, confere o link abaixo na descrição. Você vai ver agora as características do paciente, os níveis de trauma e a conduta específica para cada situação. Características do paciente politraumatizado. Antes de saber cada etapa do atendimento em si, você precisa entender o que é um paciente politraumatizado. Um paciente politraumatizado, ele é considerado aquele que apresenta lesões em 2 ou mais sistemas, sendo necessário que pelo menos uma ou uma combinação dessas lesões represente um risco vital para o doente. Os 3 picos do trauma. As mortes por trauma costumam ocorrer em 3 picos distintos. O primeiro pico, correspondente às mortes que acontecem nos segundos ou minutos iniciais após o trauma. As lesões nesses pacientes são tão graves que dificilmente eles podem ser salvos. O segundo pico corresponde a mortes que acontecem algumas horas após o trauma. O atendimento pós-trauma nesses pacientes interfere significativamente na possibilidade da sobrevivência da vítima. Esse momento, portanto, é chamado de Golden Hour. Por fim, o terceiro pico corresponde às mortes que acontecem mais tardiamente, até algumas semanas após o trauma. A taxa de mortalidade desse grupo tem grande associação com os cuidados prestados na fase anterior. Assim, é possível percebermos que o atendimento prestado ao paciente em cada uma dessas etapas interfere diretamente no evolução e prognóstico do politraumatizado a longo prazo. Avaliação inicial. Diante de toda vítima politraumatizada, é imprescindível o estabelecimento de uma abordagem sistematizada. Essa abordagem inclui 10 etapas e é denominada de avaliação inicial. Vamos entender cada uma dessas etapas. Preparação. A preparação envolve 2 ambientes distintos, o pré-hospitalar e o intra-hospitalar. É fundamental que a equipe que esteja atendendo a vítima no local do acidente comunique a transferência do paciente ao hospital de destino para que ocorra o preparo da emergência pela equipe que irá recebê-lo. Triagem. A triagem corresponde à classificação das vítimas de acordo com a gravidade das lesões, para que possam ser encaminhadas para o hospital adequado e com recursos disponíveis para o tratamento necessário. Avaliação primária. Reanimação e medidas auxiliares à avaliação primária e à reavaliação. Essas 3 etapas ocorrem simultaneamente e, portanto, serão abordadas juntas. Nesse momento, o objetivo é identificar e tratar de forma prioritária as lesões que implicam risco à vida. Assim, diante de um doente grave, devemos estabelecer uma sequência de prioridades de tratamento, ou seja, tratar primeiro aquilo que mata mais rápido. Essa sequência é conhecida como um ABCDE do trauma e devemos segui-la rigorosamente. A. Proteção da coluna. B.
ventilação e respiração. C. Circulação com controle de hemorragia. D. Disfunção neurológica. E. Controle do ambiente. Antes de começarmos o atendimento por cada etapa, devemos avaliar rapidamente o estado clínico do doente. Essa avaliação pode ser obtida logo após nos apresentarmos ao paciente através de seguintes perguntas: qual o seu nome? E você pode me falar o que aconteceu? A depender das respostas, podemos ter uma noção da gravidade da vítima. Uma resposta adequada sugere que, naquele momento, as vias aéreas do paciente se encontram pérvia e a ventilação não está comprometida e o nível de consciência não está rebaixado. A. Vias aéreas com proteção de coluna cervical para avaliar a prevenidade da via. As manobras recomendadas seria a elevação do membro e a tração da mandíbula. Ambas devem ser realizadas com proteção da coluna cervical, uma vez que todo doente politraumatizado deve ser considerado com lesão cervical até que se prove o contrário. Essas manobras são importantes para identificar sinais de obstrução das vias aéreas. Entretanto, se houver corpo estranho, eles devem ser retirados. No caso de líquidos em grandes quantidades, deve ser realizada a aspiração com um aspirador de ponta rígida. Vias aéreas definitiva. Se tivermos qualquer dúvida sobre a capacidade do doente em manter a permeabilidade das suas vias aéreas, devemos estabelecer uma via aérea definitiva que inclui a intubação endotraqueal e a via aérea cirúrgica. Esta última deverá ser uma opção nos casos em que intubação não tiver sucesso ou haja contraindicações. Nessa etapa, ainda é importante monitorizar a saturação do paciente através do oxímetro de pulso e, caso ele seja intubado, a capnografia é importante para avaliarmos o CO2 no ar expirado. A monitorização eletrocardiográfica também deve ser realizada. Só após a estabilização da via aérea do paciente é que poderemos seguir para a próxima etapa. B. Ventilação e respiração. Uma via aérea pérvia, por si só, não nos garante que a ventilação do paciente está ocorrendo de maneira adequada. O ar ele pode estar chegando nos pulmões, mas há algum problema na troca gasosa. Caso não tenha sido intubado na etapa A, o politraumatizado deverá receber oxigênio suplementar. Nessa etapa, o pescoço e o tórax do paciente devem ser bem examinados. Na avaliação do pescoço, devemos procurar por estase de jugulares, desvio de traqueia e efizema subcutâneo, sinais que podem indicar a presença de uma lesão que necessita de tratamento imediato. A palpação da coluna cervical também deve ser realizada a fim de identificar a presença de espículas ósseas que falam a favor da lesão vertebral. Checado o pescoço, devemos iniciar o exame físico do tórax e associar as informações com os achados do exame cervical. Inspeção torácica. Na inspeção torácica, devemos observar se os movimentos respiratórios estão simétricos e se há lesão, como o pneumotórax aberto, por exemplo. Na palpação, procuraremos por crepitações e locais de hipersensibilidade. Na percussão, o hipertimpanismo ou maciez sugerem lesões importantes. Por fim, devemos auscultar o tórax bilateralmente à procura de murmúrios vesicular. Os achados da ausculta e da percussão podem ser difíceis de serem identificados devido ao ambiente barulhento da sala de trauma. Algumas lesões identificadas nesta etapa necessitarão de tratamento imediato, sendo elas pneumotórax, hipertensivo,
pneumotórax aberto, hemotórax maciço, tamponamento cardíaco e lesão de árvore tranqueobrônquica. Após a estabilização dos parâmetros respiratórios do paciente e tratamento das lesões que causam risco imediato à vida, poderemos seguir para a etapa C, circulação com controle de hemorragia. Nessa etapa, iremos fazer uma avaliação de estado hemodinâmico do paciente. A pressão arterial, cor de pele, pulso e o tempo de enchimento capilar são sinais clínicos que oferecem informações importantes sobre a volemia do paciente e, portanto, devem ser avaliados. Hipotensão, pulso taquicardíaco, pele fria e pálida e tempo de enchimento capilar, aumento sugerem fortemente hipovolemia, ou seja, o paciente está perdendo sangue. Assim, além de hemorragias externas, devemos procurar por sinais que falem a favor de hemorragias internas em locais como tórax, abdômen, retroperitônio, pelve e ossos longos. Inspeção de abdômen, parte inferior do tórax e períneo. Devemos inspecionar abdômen, parte inferior do tórax e períneo na procura de laceração, ferimentos penetrantes, evisceração, corpos estranhos e gravidez. Na ausculta, a ausência de ruídos hidroaéreos pode indicar sangue intraperitoneal livre. Na percussão e palpação, a presença de dor pode indicar irritação peritoneal. A compressão pélvica também deverá ser feita para avaliar instabilidade. O toque retal deve ser realizado para obter informações como a presença de sangue na luz retal, fragmentos e ossos pélvicos e atonia do esfíncter, que pode sugerir uma lesão raquimedular. Além do exame físico, podemos lançar mão de avaliação ultrassonográfica direcionada para trauma, que é bastante sensível para detectar a presença de líquido livre em cavidades. Deve ser obtida imagens de saco pericardíaco, espaço esplenorrenal, espaço hepatorrenal e pelve. É nessa etapa que serve realizada a reposição volêmica. Para isso é necessário a obtenção de acessos periféricos, caso o paciente ainda esteja sem. Após a obtenção do acesso, devemos colher amostras de sangue para exames laboratoriais, como tipagem sanguínea, prova cruzada, BHCG, para mulheres e idade fértil, gasometria e lactato. E devemos iniciar a infusão em bolos de no máximo 1 litro de cristoloide. Paciente instável. Caso ainda assim o paciente não estabilize, é recomendada a hemotransfusão, seguindo a proporção de uma bolsa de concentrado de hemácia por uma bolsa de plaquetas para uma bolsa de plasma. É importante ressaltar que a reposição volêmica contínua não substitui o tratamento definitivo da hemorragia. Todos os fluidos deverão ser pré-aquecidos antes de serem administrados, para evitar o risco de hipotermia, coagulopatia e acidose metabólica, conhecidos como triade letal. Nessa etapa, ainda podemos utilizar de medidas auxiliares para monitorizar o paciente, como sondagem gástrica, indicada para diminuir a distensão gástrica, evitando vômitos e aspiração, e avaliar hemorragias do trato gastrointestinal. Sondagem vesical avalia o débito urinário, que é um importante marcador de volemia e perfusão renal. Os casos de sinais sugestivos de lesão de uretra, sangue no meato uretral e equimose perineal. A integridade da uretra deve ser confirmada pela uretrografia retrograda,
antes da colocação da sonda. Caso seja confirmada a lesão, está indicada a punção suprapúbica, cistostomia. D. Disfunção neurológica. Nessa etapa, iremos fazer a avaliação do nível de consciência da vítima através da escala de coma de Glasgow. O rebaixamento do nível de consciência pode estar associado a um trauma direto no cérebro ou hipóxia hipoperfusão. É importante também checarmos a reatividade das pupilas através do reflexo fotomotor direto e consensual. Pupilas anisocóricas podem indicar aumento de pique por uma lesão expansiva. E exposição, controle do ambiente nessa etapa. Devemos retirar todo o traje do doente, atentando para hipotermia, aquecer com manta térmica e aumentar a temperatura da sala. Não podemos esquecer de checar o dorso do paciente e procura de lesões ocultas. Após terminar esta avaliação sequenciada, devemos reavaliar o paciente para então continuarmos com as etapas seguintes da avaliação inicial. Considerar a necessidade de transferência do doente. Caso a equipe que esteja atendendo o paciente verifique a necessidade de transferência da vítima para outra instituição, esse processo deve ser iniciado imediatamente. Avaliação secundária e medidas auxiliares à avaliação secundária. Após a realização completa das etapas passadas, devemos iniciar a avaliação secundária, que consiste em um exame completo do paciente. Esse exame inclui uma história clínica completa, a fim de obter informações sobre alergias, medicamentos de uso habitual, passado médico, líquidos e alimentos ingeridos recentemente e mecanismo do trauma. Essas informações podem ser obtidas com familiares da vítima. Além da história, devemos realizar um exame físico completo da cabeça aos pés. Na presença de qualquer alteração, podemos solicitar exames específicos para o fechamento do diagnóstico. Reavaliação. Todo doente politraumatizado deve ser reavaliado constantemente, pois a qualquer momento pode haver uma deteriorização dos achados já registrados. Tratamento definitivo. Caso a instituição que o paciente esteja não apresente recursos suficientes para o seu tratamento, ele deve ser transferido para um centro de trauma mais especializado. Faça já um curso completo de APH que está aqui abaixo na descrição deste vídeo e venha você também fazer parte da nossa turma. Se você gostou destas informações, deixa aqui abaixo o seu gostei. Aproveite e se inscreva se ainda não for inscrito. Tudo de bom para você e até o próximo vídeo.